Meus amores, boa tarde. Estamos aqui para comentar, corrigir a lição de português, que essa semana foi sobre o Príncipe Han, a história, né, o conto, o Príncipe Han e Henrique de Ferro, né? Comentei com o pessoal do Google Sala de Aula, onde a gente se encontra, né, às segundas, quartas e sextas, que essa história, esse conto que vocês ouviram através do videozinho do YouTube, acompanharam um pouco a leitura no livro, né? Eu não tenho ele em mãos aqui, mas é o livro Aprender Sempre. Então, esse conto é o conto original, né? Que deu origem ali. Foi escrito há muitos anos atrás, antes ali da história mais conhecida, né? Que é A Princesa e o Sapo. Então, tem histórias ali sobre a princesa e o sapo. E também tem a versão da Disney, né? Da Princesa e o Sapo, que é um pouquinho diferente também. Então, assim, são várias versões de histórias, mas sempre tem uma princesa e um sapo, que originou dessa história que vocês ouviram aí do YouTube, né? O Príncipe Han e Henrique de Ferro, tá? Então, o conto original, o primeiro conto escrito foi esse, o Príncipe Han e o Henrique de Ferro, que depois as pessoas foram lendo e cada um foi contando a sua versão. Então, a mais conhecida que a gente tem hoje é o filme da Disney, né? Que é A Princesa e o Sapo, que na verdade, quando eles se beijam, quando a princesa Tiana vai beijar ali, na verdade ela não é uma princesa, né? Mas que ela vai beijar o sapo, em vez do príncipe, né, de quebrar a maldição ali do príncipe, ela acaba virando um sapo também, e vão viver altas aventuras até que no fim eles acabam felizes para sempre. E finalmente a Tiana vira uma princesa, porque ela vai se casar com o príncipe ali, que era o sapo. Tá? Quando eu tava conversando com as crianças do Google Sala de Aula, surgiu ali uma dúvida, né? Que eu também tinha, e eu achei muito legal compartilhar com eles e esclarecer isso com eles. Que existem diferenças, tá? Entre sapo, rã e perereca, tá? Teve até uma aluninha que comentou. Eu falei, vocês sabem a diferença do sapo para rã? E teve uma aluninha que comentou e falou que sim, que a rã era a esposa do sapo. Eu, quando era criança, eu também pensava assim, que a rã era a esposa do sapo, mas não é, tá? O sapo, a rã e a perereca, eles parecem que são tudo a mesma coisa, mas não são. Eles têm hábitos diferentes, tá? Então, tem uma diferença deles, tá? Então, assim, o sapo tem o sapo macho e o sapo fêmea, tá? A rã tem o sapo macho e tem o sapo fêmea. A perereca também tem a perereca macho e a perereca fêmea, tá? Eles parecem que é tudo a mesma coisa, mas não são, tá? Eles têm seus hábitos são diferentes, que a gente já vou comentar um pouquinho com vocês, tá? Então a rã não é a mulher do sapo. A mulher do sapo é o sapo fêmea, tá? E o sapo não é marido da rã. O marido da rã é a rã macho, tá? E a perereca também. Tem a perereca macho e a perereca fêmea, tá? Então, se alguém falar isso pra vocês, fala, não, eu aprendi na escola, aprendi com a professora, que o sapo não é marido da rã e nem a rã é a esposa do sapo, tá? Vamos imaginar assim que eles são primos, né? Eles são parentes, eles se parecem, mas eles não são a família, né? Eles não vivem juntos, porque eles têm hábitos diferentes, tá? Então vamos dizer assim que eles são primos, igual seu primo, né? Seu primo é seu parente, mas mora ali em outra casa, tá? Então assim, eles são parentes distantes, tá? Então, quais são os hábitos, né, que diferencia ali o sapo da rã e da perereca? A perereca, ela é um pouquinho menor do que o sapo e a rã, tá? E elas possuem ventosas assim nos dedinhos delas, que ajudam elas a ficarem fixadas ou numa parede
ou no lugar que elas gostam muito de viver, que é a árvore, tá? Então, as pererecas, elas vivem em árvores. Interessante, né? A gente achou que morava todo mundo no rio, mas não é, tá? Então, a perereca tem esse hábito de viver em árvores, tá? O sapo ele é mais terrestre, tá? O sapo, ele vive ali no rio, né, na beira do rio, mas ele não fica mergulhado ali no rio, tá? Ele é mais terrestre, ele vive mais ali na margem do rio mesmo, tá? E a rã tem um outro hábito, que ela é sim mais aquática, tanto que é que ela tem umas membranas assim, ó, que colam os dedinhos delas, porque ajuda elas a nadar, né? Como elas ficam maior tempo dentro d'água, essas membranas aqui que juntam os dedinhos dela, ajuda elas a nadarem melhor, tá? Então, é uma curiosidade que eu quis trazer pra vocês, porque eu também pensava assim, igual vocês, a maioria de vocês, eu acho, que o sapo é marido da rã, e não é verdade, tá bom? Então, o conto original é que o príncipe não era um sapo, que ele era uma rã, tá? Então, por isso que surgiu toda essa discussão, o que é sapo, o que é rã, se é mulher ou se não é, mulher do outro, tá? Então, fique bem esclarecido isso. Sapo é sapo, rã é rã, perereca é perereca, tá? São primos distantes. E, no conto original, o nosso príncipe, ele é uma rã, que é aquela parte da história que a maioria já conhece, né? A princesa, a filha do rei, estava brincando à margem do rio. A bola de ouro dela, bonita, acabou afundando no rio. A rã, no caso ali da história, prometeu que iria pegar a bola para ela, mas em troca ela queria ser amiga da princesa, queria morar no castelo com a princesa. A princesa falou que tudo bem, só que quando ela teve a bola dela de volta, ela saiu correndo. Não cumpriu o que ela tinha prometido. E então ela saiu correndo com a bola na mão. A rã foi atrás, mas ela meteu a porta na cara da rã. No dia seguinte, a rã não desistiu e foi ali, né, atrás da princesa de novo e contou pro rei, o pai da princesa, o que estava acontecendo. E o pai da princesa, o rei, falou: você é uma princesa, você tem que cumprir o que você prometeu. Se você prometeu que vai ser amigo da rã, você vai ser amigo da rã. Então, ela levou a rã pra viver no castelo com ela. Na hora do jantar, a rã ali na mesa com todo mundo, ela ficou até meio enjoada, não quis comer direito. Na hora de dormir, a rã queria ir atrás, dormir no mesmo quarto que ela. Ela não queria que a rã dormisse na cama dela, porque ela achava um pouquinho a rã gosmenta. E colocou a rã pra dormir no chão. E falou assim: não, você vai dormir na cama quentinha, eu vou dormir no chão? Não vai, não. Então ela, com raiva, já não aguentava mais aquela situação, pegou a rã e pá, tacou na parede. Que triste, né? Princesa malvada. Então, com que ela taca a rã na parede, a rã cai e se torna um príncipe. Então, o príncipe acaba contando pra princesa que ele foi amaldiçoado por uma bruxa e que só uma princesa verdadeira poderia quebrar esse feitiço. Eles se apaixonam, se casam, né, com a bênção do rei. E quem vem buscar o príncipe é o seu fiel amo, o seu fiel servo, Henrique, que vem com a carruagem e tudo, para levar, né, o príncipe e a princesa ali para o rei ali do príncipe Rã, que não é mais a Rã, né, ele só é príncipe. Então, o seu amo Henrique, que se chama Henrique, ele amava muito o seu príncipe, e quando ele foi amaldiçoado e virou uma rã, o seu coração ficou tão triste para que seu coração não se despedaçasse em tristeza, ele resolveu prender o seu coração com 3 aros de ferro, né? Isso é história, tá, gente? Isso não acontece. Então, para que seu coração não se despedaçasse em tristeza, prendeu ali o seu coração com 3 aros de ferro. Então, eles foram andando, caminhando, né, com a carruagem,
e o príncipe acabou ouvindo, né, um estalo de alguma coisa e perguntou pro seu amo, Henrique, que barulho era esse? E ele contou pro seu amo ali que tinha sido um dos aros de ferro que tinha se soltado do seu coração, né? Porque o coração dele estava todo alegre de novo. E que logo mais os outros 2 aros também se soltariam, né? E foi isso que aconteceu. E acabou a história assim, tem até o desenho ali, né? No final da história do YouTube, dos ferrinhos, assim, pelo caminho, né? Então, essa é a história original do conto A Princesa e o Sapo. E tem esse título, né? O Príncipe Han e Henrique de Ferro. E uma das perguntas, né? Que foram 2 perguntinhas que eu pedi para vocês escreverem no caderno para responder, caderno de português. Uma era para você observar o título, que era o Príncipe Han e o Henrique de Ferro. E por que será que tinha esse título, né? Por que essa história, esse conto tem esse título? E a resposta, né? Eu acredito que você tenha colocado aí no seu caderno, pelo menos um pouco parecida, é porque o príncipe havia se tornado em uma rã, amaldiçoado por uma bruxa, e o Henrique de Ferro foi porque, após o seu amo ter virado uma rã, ele pediu para colocar 3 aros de ferro em seu coração. Por isso que se chamava Henrique de Ferro. Tudo bem? Você colocou a resposta mais ou menos parecida. Tá bom? Aí tá certo. Se ficou alguma dúvida, é só você falar com a Pro no WhatsApp, tá? E a segunda perguntinha é uma pergunta pessoal, né? Na verdade, perguntando se você teria tomado a mesma atitude da princesa. Se você iria fugir da sua promessa que você cumpriu, ou se você iria cumprir a promessa, né? Eu conversei isso com os meus alunos do Google Sala de Aula e eles falaram que eles iriam cumprir, ia fazer diferente da princesa, e eles iam cumprir a promessa de ser amigo da rã, de levar a rã para morar no seu castelo e tal, né? E você? O que você respondeu? Você cumpriria a promessa ou ia fugir da rã? Bom, meus lindos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido a diferença de sapo, rã e perereca, tá bom? E qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp. Beijo, fica com Deus.